Oi, Oi, Mabel. Você tá me tá ouvindo? ouvindo? Tô. Joia. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá bom. Tá, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, se eu consigo. Ontem eu apanhei do Instagram, porque eu não consegui fixar o tema da palestra. Deixa eu ver se hoje eu consigo. Tá. Hoje, de novo, o Instagram está me trollando e desde ontem que eu não consigo colocar aqui os temas das palestras fixados. Eu tô apanhando do Instagram. Jesus, Maria e José. Gente, o pessoal já está entrando, né? Dira, um beijo, Dira. Fábio, meu amigo, de ontem, conheci ele ontem. Mentira. Fátima Souto. Fátima, amiga lá do trabalho também. Então, gente, o pessoal vai entrando, a gente vai começando, porque nós somos pontuais, né? Exatamente. Então, essas lives que eu estou fazendo, comecei ontem com Tati Iris, que é uma das nossas coordenadoras lá da Unicorp. Ela é coordenadora, no caso, do MBA em Branding, e a gente está trazendo essas lives para trazer justamente mais conhecimento dentro da área de produção de conteúdo para a gestão de mídias digitais. Né? Então, hoje, a gente vai tratar de um tema que é um tema que está muito na boca do povo, né? É Uhum. um tema que as pessoas às vezes falam, e às vezes nem sabem sobre o que estão falando, não, assim, às vezes não conseguem nem identificar o que realmente é uma fake news. Na verdade, está sendo uma grande indústria agora, né, Mabel? E aí, Uhum. assim, hoje a gente vai abordar um pouco sobre isso, o que é fake news e como é que a gente pode, dentro desse universo que a gente está agora, que parece mais um universo surreal, porque essa Uhum. pandemia que ninguém Preocupante. previa, exatamente, muito preocupante, é uma coisa mundial, global mesmo, e parece que agora mesmo é que tem muita fake news, né? A gente já vem passando por esse processo desde antes das eleições, que houve a pandemia dessa vez foi de fake news, né? Antes mesmo do Uhum. vírus. E agora a gente está vendo aí também muita coisa relacionada ao vírus. Então hoje a gente vai tratar um pouco desse assunto para que as pessoas que estão aqui elas possam começar a entender o que é fake news e começar a se prevenir contra elas, né? Então, Uhum. Mabel, eu convidei você, Mabel, é minha aluna lá da pós-graduação da Unicorp, já é especialista em gestão em mídias digitais e trouxe um artigo justamente sobre essa temática. Então, ela vem trabalhando com isso, né? Ela também é de Intervoz, mas aí eu vou deixar você agora, Mabel, se apresentar um pouco, né? Falar aí como foi um pouco da sua trajetória. Primeiro, Carol, quero agradecer o convite, né, feito por você para participar dessa live aqui e falar sobre fake news. Fiquei muito feliz com o convite, né? É um tema, como você falou, que eu venho estudando desde que começou a se intensificar esses debates, né, no Brasil e no mundo sobre o tema. Faço parte do coletivo Intervozes há cerca de 5 anos, 4 anos, e o coletivo vem discutindo esse tema já há bastante tempo, né, incidindo, inclusive, nos projetos de lei, que circulam vários no Congresso Nacional. Então, o Intervozes tem uma inserção lá em Brasília em relação a isso. Tem materiais também educativos, no decorrer da live eu vou mostrar um deles aqui, né, também indicar o site do Intervozes para acesso. E quando eu estava cursando o MBA em gestão de mídias digitais lá na Unicorp, 2018, se não me engano, me corrija aí que minha memória também não está muito boa. Foi isso mesmo, É, 2018. foi, foi quando aconteceu o assassinato de Marielle Franco, né? E como eu já
atuo nos movimentos sociais e tudo. Tudo aquele crime chocou a todos nós e a mim chamou a atenção também porque envolvia a divulgação de fake news, né, sobre a vereadora, né, Marielle Franco, na época que foi assassinada, no dia 14 de março de 2018. Então, eu acompanhava o monitor do debate político no meu digital, que é coordenado pelo professor Pablo Hortelado e o Márcio Moreto, lá da USP, em São Paulo, que eles têm uma página no Facebook, tem um site também, algumas publicações, como o Sobrevivendo nas Redes, né, que fala sobre esse fenômeno da desinformação. E eles começaram a estudar as fake news que circularam contra Marielle Franco, né? E a partir dali eu estudei na época não tinha muitos livros, na verdade não tinham livros sobre esse tema. Não tinham livros, entendeu? Uma grande dificuldade para poder fazer o artigo, né? Quando a gente termina o MBA na Unicorp, a gente tem que produzir um TCC, né, sobre algum tema que a gente queira pesquisar, né, que a gente se identifique, que isso é muito importante para que a gente possa desenvolver, fazer bem o artigo. E eu me identifiquei de cara com esse tema, e a partir daí não tinha os livros, e eu pesquisei muito em artigos, né, e o professor Pablo, junto com o Márcio Moreto, que também são professores, todos os dois são professores da USP, foram, digamos, os principais, né, os pioneiros nesse debate. E do artigo eu coloco, que é o título do artigo é o discurso de ódio, né, e a segunda morte de Marielle Franco pelas fake news no Brasil. Por que esse título? Porque ela foi vítima, né, como as mulheres negras, como as pessoas envolvidas nos movimentos sociais, que lutam pelos direitos humanos, foram vítimas de um discurso de ódio, são vítimas de um discurso de ódio, né, e a segunda morte porque ela tinha sido assassinada. E, curiosamente, logo após o assassinato dela, né, no dia 15 de março de 2018, já começaram a circular várias fake news contra ela, né? E pessoas que são, assim, autoridades, né, que a gente tem até como fonte, nós enquanto jornalistas, né, se formos entrevistar, fazer uma reportagem, divulgaram essas desinformações sobre Marielle. E as principais que circularam foi que ela era envolvida com tráfico de drogas, né, que ela era namorada do Marcinho VP, que é um traficante bem conhecido lá no Rio de Janeiro, que ela tinha engravidado com 18, 16 anos, enfim, uma série de coisas. E além de textos que circularam no Twitter, no Facebook, que foram as principais plataformas que divulgaram a desinformação contra Marielle, também haviam fotos, né? Então, as fake news, elas não é apenas o conteúdo, não é apenas o texto, né? Mas a gente vê muito foto, vídeo, né? E as pessoas fazem montagem, né? Elas podem pegar uma foto minha, uma foto sua, como fizeram com Marielle, e a partir do momento, se eu tiver um desafeto com você, se eu tiver algo que eu discorde do seu posicionamento, eu faço uma montagem, né? E foi isso que aconteceu com Marielle, né? Então, isso teve uma repercussão muito grande, né? Mas, por outro lado, a família dela, junto com as pessoas que trabalhavam no gabinete dela, fizeram um site, que está no ar até hoje, se eu não me engano, que é Marielle Franco, a Verdade, e eles desmentiram várias fake news, eles foram recebendo, várias pessoas, né, foram enviando para eles, e eu cheguei a enviar algumas coisas também que eu recebi, como, por exemplo, de que ela era envolvida com tráfico de drogas e circulou uma foto dela sentada, não era ela, né, sentada no colo de um rapaz e dizia que aquilo ali era o traficante Marcinho VP e que ela tinha essa ligação com Marcinho VP. Né? E duas autoridades que divulgaram essas fake news como se fosse verdade, sem checar, né, que a gente aprende no curso de jornalismo, que nós, enquanto jornalistas, a gente precisa checar o que a gente recebe, né, mesmo que seja de uma fonte confiável. Por exemplo, o deputado Alberto Fraga, que é do Democratas, né, lá de Brasília, ele foi uma das pessoas que divulgou, né, essas fake news contra a Marielle no seu perfil do Twitter. Né, e isso foi tido como verdade por várias pessoas.
né? Porque era um deputado, é A uma pessoa autoridade, pública, né? Então você passa a confiar, confia. né? E a outra pessoa que divulgou bastante foi uma desembargadora, que é a Marília Castro Neves, né? E ela divulgou no Facebook e a notícia, né, entre aspas, a informação, a fake news que ela divulgou contra a Marielle foi tida como notícia, virou uma notícia, que isso o Pablo Hortelado ele coloca lá na pesquisa do Monitor, né, e eu trago também no meu artigo, que a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que é um jornal, né, que tem jornalistas, né, a Mônica Bergamo tem um renome, né, uma colunista Uhum. que a gente lê, que a gente acompanha, que a gente acredita nas informações que ela traz, né, muitas são furos, né, como a gente diz no jargão jornalístico, coisas em primeira mão. E a partir daí, a partir do momento que a desembargadora falou, divulgou essa fake news contra a Marielle, a Mônica Bergamo replicou na coluna dela da Folha de São Paulo, e isso foi tido como uma notícia, né? Transformou-se em notícia. E uma coisa que eu observei também, quando você clica nos perfis que divulgavam essas desinformações contra a Marielle, né, que eram perfis da direita, né, eram perfis de pessoas conservadoras, né, que tinham toda uma visão em relação às pessoas como Marielle, né, uma mulher negra, uma mulher que veio da favela, como ela mesma se colocava, né, que se formou, né, que fez o mestrado, que chegou ao parlamento, né? E numa reportagem que aconteceu, que foi realizada na Carta Capital em 2018, pela Fernanda Pugliero, né? Se vocês acessarem lá o site, vão encontrar, ela mostra justamente isso, né? Da velocidade que as fake news elas tomam, né, Carol, nas redes sociais. Isso. Porque o fenômeno da desinformação, ele não é novo, né? Sempre existiram boatos, sempre existiram rumores, como os especialistas falam, sempre existiram mentiras, né, em verdades, mas com as redes sociais elas tomam uma proporção muito E maior, né? A velocidade é bem mais rápida, e foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu com Marielle e com tantas outras pessoas, né? Que a gente vê no cotidiano. Nas eleições de 2018 no Brasil isso aconteceu, nas eleições dos Estados Unidos também, em 2016, né? Com foi um Donald grande Trump. fenômeno, exatamente. Foi um grande. Botaram até o Papa, né? Fizeram como você estava até comentando, né? Eles pegaram até com imagem, não só com texto, mas eles também pegaram a imagem e usaram até a imagem do Papa Francisco, como se o Papa apoiasse o Trump, e não era nada daquilo. Né? Então, as pessoas, inclusive, tendem a acreditar mais na imagem do que nas palavras, né? Do que o texto. Sim, Então, assim, é impressionante como o nível de manipulação hoje, como a gente tem atualmente várias ferramentas que a gente usa diariamente, às vezes nas mídias digitais mesmo. A gente tem editores de fotos, a gente tem editores de vídeos, a gente tem o próprio TikTok. O TikTok, na verdade, é uma rede social e você joga ali uma voz, você joga ali uma música, né? E joga a imagem que você quiser. Então, assim, hoje, qualquer pessoa, não precisa nem ter uma formação específica, ela pode entrar, sim, ela pode editar o material que ela quiser e ela pode sim, divulgar o material que ela quiser. Né? Então, eu vou dar um oi exatamente. para o pessoal que foi entrando aí. Eu vi que entrou. A nossa live da segunda vai ser com o Daniel Lourenço, ele entrou. Um grande beijo para Margarete Almeida, gente, uma pessoa, Maria, que mora no meu coração. Maravilhosa. Então, Nelson Lira também entrou, beijo, Nelson. Né? Dira tá sempre interagindo, manda pergunta, viu, Dira? Tô esperando. Então, eu É lembrei até verdade. de uma situação, Mabel, que sim, nosso amigo aí, Vieira, entrou também. Dani, beijo, Dani. Segunda você e nós, tá? Então, eu lembrei até de uma situação, Mabel. Você lembra quando a gente chega na faculdade de jornalismo, a gente vai estudar algumas técnicas.
técnicas Uhum. jornalísticas, de apuração da Sim. notícia, de entender o que é verdade, de entender o que é noticiabilidade, ou seja, o que é que gera interesse das pessoas para que isso gere notícia, digamos assim. Então a gente tem Uhum. toda uma parte de técnica, e eu me lembro demais que a gente até chegou a estudar um caso assim, que foi bem marcante, já de muitos, muitos anos atrás, coisa que, na verdade, o fake news não é uma coisa nova. Assim, Uhum. notícias falsas, elas já existem há muito tempo, né? Então, Uhum. assim, teve uma notícia que foi sobre a escola de base. Sim. Isso não foi aqui em João Pessoa, foi um estudo de caso nacional. E aí o Uhum. pessoal, os repórteres, não, acreditaram na criança, digamos, nos depoimentos de crianças. E crianças nem Sim. sempre, assim, às vezes elas inventam, às vezes elas mentem. Tem até um filme sobre isso. É um filme até com aquele ator nórdico. Eu tô assim, aquele filme com aquele ator, deixa pra lá, né? Pronto, estou igual a você. Estou igual a você. Aquele filme com aquele ator, Estou desse jeito também. me deixa pra lá. Um dia eu me lembro do nome do filme, do nome do ator. A gente vai se lembrar aqui. É. E aí, assim, as crianças mentem, né? E aí os repórteres foram se confiar na história da criança, uma começou a contar outra mentira, outra embarcou na mentira, e no final das contas as crianças acusaram a diretoria da escola de base de assédio Uhum. sexual contra as crianças. E não tinha acontecido nada Sim. daquilo. Então, assim, saiu nacionalmente a matéria, e veja só a questão também do impacto, né? A matéria saiu nacionalmente com status de manchete, que é manchete, é aquela notícia mais importante que se dá no jornal, na TV, Uhum. no rádio, enfim. E aí, em cima disso, criou toda uma má reputação para a escola fechou, os donos e diretores foram execrados, tiveram até que mudar tudo na vida deles, porque todo mundo acreditou na história né? E no final das contas tinha sido uma mentira das crianças. E na hora de desmentir a história, a própria imprensa, ao invés de tratar com o mesmo grau que ela tratou de Exato. manchete as notícias, botou uma notinha desse tamanho. Então, arrasou com a vida do cara. Foi fake news, né? Exato. Então, Exatamente. é como o É Dani está dizendo aqui, é um impacto na vida dos envolvidos, gente. Destruir, Dira muito grande. complementou, destruiu a escola, destruiu a vida dos donos da escola. Quando a gente está na faculdade de jornalismo, a gente aprende esse estudo de caso, né? Então, Mabel, eu queria, depois de toda essa minha introdução, eu queria que você falasse, mas definisse o que é realmente fake news. Como é que a gente entende o que é fake news e o que não é? Como é que a gente diferencia as duas coisas? Mesmo que eu estou falando assim, a gente é jornalista, mas as pessoas que não são, que não entenderam da técnica, que não fizeram um curso específico para isso, como é que eu vou saber o que é fake e o que não é? Uhum. Olha, assim, esse fenômeno das fake news, ele é muito amplo, né? Inclusive, dois pesquisadores, que é a Clary Warder, desculpe se eu falar errado o nome, mas é porque é um pouco difícil pronunciar, mas a Clary Warder e o Hussey Derakhshan, né, que eu cito eles também no meu artigo, eles participaram de um manual de credibilidade por algumas instituições que são estudiosos, são pessoas que estudam esse fenômeno das fake news. Eles colocam que o termo mais apropriado, digamos assim, seria a desinformação, né? Um ecossistema de Desinformação. desinformação. Porque a fake news, ela estaria dentro desse ecossistema da desinformação. Então, para você identificar, hoje em dia, existem algumas dicas que a gente pode levar para o dia a dia, que também não é tão simples, porque às vezes você recebe uma notícia, você quer logo repassar, né? Mas nesse mundo de tantas mentiras, de tantas fake news, né, de tanta manipulação de conteúdo, de imagem, de vídeo, então é importante que você confira, né, que você leia bem tudo aquilo, que algumas coisas são mais fáceis de identificar do que outras. Por exemplo, a Nova Escola, né, eles têm um site também que eles divulgam essa questão da desinformação, que eles trazem algumas dicas em relação a isso. Como, por exemplo, você conferir a fonte, né? Qual é aquilo que a gente vê também no curso de jornalismo, quem é que está dando aquela informação, né? Quem é que está Uhum. passando, né? Se o site é de uma empresa jornalística,
né? Quem é que faz aquele site, o expediente, por exemplo, porque quando você vai num site jornalístico, você vê logo que tem identificado lá quem é que faz parte daquela equipe, né? Quem é o repórter, quem é o editor, quem é o revisor, quem é o fotógrafo, né? Então tem lá o expediente ou quem somos, tem tudo isso no site, então você vai logo lá. Se isso não tiver, você já fica Já desconfia. desconfia, entendeu? Se a matéria é assinada, né? Se tem um repórter responsável por aquilo, a foto, se tem o crédito do fotógrafo ou da agência, né? Existem agências renomadas de fotos. O site também, o endereço do site, né? Porque geralmente os sites aqui são BR, né? Que é no Brasil, se Isso. é .gov, que é o governo, se é, que mais? Também .com, né? Se é .org, que são algumas organizações, por exemplo, Intervozes, é intervozes.org.br, né? Então, são essas dicas que a gente vai vendo nos sites, por exemplo, se eles são fontes confiáveis ou não, né? O texto também, se tem erro de gramática, né? Se tem erro de Ah, português, é não tiro e passe queda, né? adiante, tira e Gente, queda, não eu até acredite. preciso dizer que essa semana, a Margarete colocou um texto aqui, vou já leio, tá, Margarete? Peraí, eu só, para não fugir a linha da pensação, né? Como diz o povo. Essa semana, na verdade, faz o que, uns 10, 15 dias, sei lá, que o Moro, ele pediu demissão. Então, ele virou um dos alvos de Sim. fake news. Virou, assim, automaticamente, gente. Foi uma coisa impressionante. E aí, eu achei interessante, porque eu perdi já a linha de pensamento. Meu Deus do céu, eu ia fazer a pergunta. O Moro pediu Moro, demissão e que ele foi alvo de fake news. Está sendo alvo, né? De está muitos sendo alvo de memes, fake news, exatamente. muitas notícias. Mas uma coisa, a gente identifica o que é meme, a gente sabe o que é meme, mas tem hora que a Sim, gente não sabe, por exemplo, se realmente. É como você diz, às vezes vem de uma fonte até confiável e a notícia exato. faz todo e ela tá toda montada que nem realmente uma notícia, né? E É, tem hora que você é pego, simplesmente pego de surpresa, né? E tem hora que sim. realmente você fica sem um parâmetro real, entendeu? Porque Uhum. eu mesmo vi muita coisa sobre Moro agora que você chega. Não, mas peraí, como é? É ou não é? Será que foi? Né? Será que ele disse isso mesmo? Né? E Aham. tem hora que certas coisas surpreendem completamente a gente. Tá, agora deixa eu ler o que Margareth colocou aqui. Ela botou mentiras sempre existiram na imprensa, né? Só que com a disputa eleitoral nos Estados Unidos, ficou mais clara a indústria de produção de notícias falsas. Acho que mudou o sistema mais organizado. Sim, o que eu ia dizer, lembrei agora. Tá vendo? Tô ficando velha, gaga, Jesus. Nessa história de Moro, foram no Twitter, reproduziu um tuitaço lá, e o tuitaço estava escrito, o que você falou é errado, o português é errado. O tuitaço estava lá reproduzido a coisa, alguma coisa de Bolsonaro, escrito errado. Uhum. Bolsonaro. Então, isso foram Sim, acho 40 que era mil tweets. fechados 40 com mil tweets. Bolsonaro, acho que era um hashtag, né? Fechado com Bolsonaro, exatamente, fechado com Bolsonaro. Então, quer dizer, todos tiveram, isso porque foi em reação à questão do Moro, né? Então, Uhum. 40 mil tweets, todos eles com o mesmo erro de português? Como é isso, produção? Pois é. Na hora de digitar lá, né, o robô, provavelmente, digitou errado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o que a gente lê, né, do que a gente recebe, principalmente pelo WhatsApp, né, e como o Margarete falou aí, é uma indústria mesmo de produção, né, e de difusão também de fake news, né, nas A eleições Dira de até botou 2018. aqui, os robôs, eles são programadinhos, né? Sim, exatamente. E a gente fica muito atento, porque o WhatsApp, por exemplo, né, agora é que as plataformas elas estão tomando algumas medidas, né, principalmente por conta da pandemia do coronavírus, que no Brasil deveriam ter sido tomadas em 2018, para evitar o que a gente está vivendo hoje, né, no Brasil.
Eu Tem tô dois rindo vírus. porque Dani botou aqui a inteligência, a Idira complementou, houve uma reprodução. A gente percebe que foi realmente uma fake porque houve uma reprodução do erro. Alguém programou lá e o erro tá a 40 mil, né? E aí Daniel botou assim, inteligência artificial coordenada por jumentos. É bem por aí. É bem por aí mesmo, entendeu? Então, assim, por exemplo, um exemplo de fake news que está circulando muito no WhatsApp, que eu recebi, não sei se você recebeu, que é dizendo que é uma enfermeira, né, e ela está repassando algumas dicas para que as pessoas se cuidem durante esse período do coronavírus. E aí, dentre esses cuidados, tem algumas coisas que são coerentes, que fazem sentido, é aquela mensagem de texto, né, e tal, e algumas coisas que tem dizendo é, por exemplo, que você tem que gargarejar água morna, né, que é bom para a garganta, para o vírus não passar, para você tomar própolis. A gente sabe que própolis é bom para algumas coisas, né? Que você tomar suco de limão, entendeu? Então, essas coisas relacionadas à saúde, existe muita fake news Muita. relacionada à área de saúde. Vez ou outra, ela sempre circula, ela sempre volta, né? Outra coisa também relacionada à notícia é ver se tem a data da notícia lá, né? Se ela é de hoje, se é de ontem, porque às vezes tem muita informação requentada, né? Que, por exemplo, foi de 2014 e a pessoa publica agora como se tivesse acontecendo. Né? Então, isso também pode ser considerado um mecanismo de desinformação, né? E também esse falso contexto que a Clary, o Warder e o Hussey, eles chamam a atenção, esse falso contexto que existe também, a falsa conexão, né, que, por exemplo, é um conteúdo genuíno, atual, tem um contexto, mas tem uma informação manipulada ali naquela informação que é repassada, como essa informação sobre essas dicas de saúde aí que foram passadas agora nessa pandemia, né? É Que estão sendo impressionante. repassadas. E assim, o que que você acha pior, Mabel? É realmente a pessoa que passa na ingenuidade ou realmente os mecanismos de reprodução de mentira? Desculpa, Carol, você pode repetir, por favor? Repito, o que é que você acha pior? É aquela pessoa que passa as fake news, recebe no WhatsApp e repassa uma fake news na ingenuidade? Ou aquela Uhum. pessoa que passa com o objetivo realmente de disseminar mentira? O que é pior? Eu acho que o pior é aquela pessoa que passa com o intuito de disseminar mentira, né? De prejudicar outra pessoa ou uma instituição. Né? Por exemplo, nas eleições de 2018, eu fazia parte de um grupo, que inclusive eu estou escrevendo um artigo sobre isso, e muitas pessoas divulgavam pela maldade mesmo, entendeu? E contra o STF, né, contra instituições, contra o Congresso Nacional, contra políticos, né, principalmente naquela época o PT era o grande alvo dos ataques, né, e isso era muito prejudicial, né, e eram pessoas que eram de um determinado campo político e elas tinham, sim, orientações de fazer aquilo, então isso é muito prejudicial, né, e é prejudicial principalmente para a nossa democracia, né? E, por exemplo, no grupo do WhatsApp, se você não tem um bom plano de internet, né? E se você, de repente, sua internet, você só consegue acessar o WhatsApp, por exemplo, eu usei, meu sobrinho usou muito celular e usou muito YouTube, e eu fiquei sem ter mais acesso ao 4G. Né, quando eu saí, então só tenho acesso ao WhatsApp. O plano que eu fiz da operadora só me dá direito ao WhatsApp se eu sair agora, né, porque meus dados já acabaram. Então, aí, se você mandar um link para mim, eu não vou conseguir acessar esse link. Né? E aí eu posso, de repente, eu disse, não, foi Carol que me repassou, eu confio nela, né? A gente é amiga, a gente se conhece, ela é uma pessoa confiável, eu vou repassar. Mas aí, de repente, você me repassou a informação que não é verdadeira. Entendeu? Eu não vou ter como checar. Então, esse é o problema também das plataformas, dos aplicativos, né? Que eles não tomaram medidas antes, estão tomando agora, né? A conta gotas, ainda uma coisa mais positiva que estão fazendo. E aí, isso acontecer. Por exemplo, em 2018, aconteceram várias campanhas de boicote a empresas que financiavam
o bolsonarismo, digamos assim. Né? E uma amiga minha, que é jornalista, é uma pessoa que eu confio, que eu acredito, repassou a informação para mim de que uma pizzaria estava apoiando o Bolsonaro, né? Que os dois, os proprietários, né, estavam apoiando. E eu disse, espera aí, eu conheço essas pessoas assim que são os proprietários dessa pizzaria e eu sei que eles não estão fazendo isso. Né? Então, assim, eu já sabia dessa informação. Mas se eu não soubesse, por eu Aí, quer confiar dizer, nela, eu teria independente repassado. da ideologia ou do partido, quer dizer que as fake news, né, Sim, são tanto de um lado quanto para o outro, e é perigosíssimo, né, como você diz, porque uma vez que sim, você divulga, depois para você desmentir é muito mais difícil. sim. E é difícil você controlar, né? O WhatsApp agora ele está tomando algumas medidas, como de não ter o impulsionamento, né? A disseminação, você passar uma notícia para uma pessoa, para duas pessoas, né? O encaminhar, né? Você sabe que aquela notícia foi encaminhada, né? Que ela não é original, que não foi feita por você, enfim, que já vem de outras pessoas, para dar algumas dicas para que você cheque aquele conteúdo, né? Para que você verifique. Mas, por exemplo, no manual da nova escola, né, no site que eles têm, eles colocaram algumas coisas para a gente checar, como eu coloquei aqui no início. E são muitas perguntas que eles colocam para a gente fazer, que eu acho que só nós que somos jornalistas, a gente teria um tempo, né, para a gente poder fazer aquela notícia coerente e tal, totalmente correta, com ética, com verdade, para a gente colocar. Né? É a questão da fonte, é a questão do contexto, o público-alvo, o propósito daquela informação, né? Então eles colocam várias perguntas dentro dessas questões, desses eixos, né? São 6 eixos que eles colocam, da gente fazer todas essas questões assim que a gente acessa um site, né? Assim que a gente vê uma notícia compartilhada no WhatsApp, né? E ainda tem outro agravante que são as bolhas, né? As bolhas nas redes As bolhas. sociais, né? Que eu só Pois é, acesso aquilo que meus amigos acessam, e então eu não vejo o que é que o outro está pensando. Né? E isso fica muito limitado. Né? Eu, por exemplo, fiz uma experiência, eu tenho meu perfil no Instagram, e eu fiz outro perfil para analisar essa questão, como é que é. E é muito diferente o que chega para mim, né, tanto de pessoas querendo amizade, quanto de pessoas que chegam no outro perfil que eu criei. Né? É muito diferente, sabe? Muito diferente. Então, você não tem acesso, por exemplo, o outro perfil que eu criei não tem acesso ao que eu faço, né? Ao que eu, Mabel, jornalista, faz e vice-versa, assim, por conta dessas bolhas que às vezes criam. duas pessoas diferentes, duas bolhas diferentes, né? Eu achei Exato. interessante, você falou do WhatsApp, que o WhatsApp, ele agora restringiu realmente a história da gente tá espalhando, como é que chama? Compartilhando muita coisa para muita gente. Ele restringiu isso. É tanto que teve gente que ficou com ódio, porque, assim, maldisse Sim, o WhatsApp com todas as palavras, porque, às vezes, justamente entrava nessa história de mandar corrente para todo mundo, aí manda aquela multidão de corrente. Teve gente que odiou. Mas, assim, foi uma medida justamente de segurança, principalmente agora por conta da pandemia, né? Não sei se exato. você chegou a ver um material de uma mãe, a notícia foi feita em cima de uma mãe, que ela chegou em casa e viu que pirralho pequeno, menino de 5, 6 anos, os pirralhos entraram no celular dela, porque pirralho hoje é o cão, né? É, A minha sobrinha de 3 anos mexe melhor no celular que minha mãe, não vou mentir, é, né? é verdade. E aí, os danados pirralhos entraram lá e compartilharam um monte de notícia fake em cima da pandemia, em cima do coronavírus. Quando a mãe chegou e viu a desgraceira, ela já não sabia mais nem o que fazer, porque o estrago já estava feito, os meninos pegaram o celular e botaram um monte de notícia fake pro pessoal, no perfil da mãe deles, né? No WhatsApp da mãe deles. Então, quer dizer, olha o desastre, Jesus Maria José. Né? Então, por isso que Exatamente. o WhatsApp ele teve esse cuidado, porque muita coisa, às vezes a gente passa até. Eu fiz a pergunta: é melhor na ingenuidade ou na maldade? Você respondeu na maldade. Mas mesmo assim, na ingenuidade, a gente passa sem querer.
pela boa vontade, às vezes, de informar uma pessoa sobre uma coisa, a gente acaba passando, sem fazer todo esse tipo de É. interpretação, de análise, né? Então, a Às vezes gente também também... você não tem tempo. Mesmo você sendo jornalista, às vezes você não tem tempo, apesar de ser nossa obrigação, né, a gente conferir, mas às vezes você não está ali naquele papel de jornalista, né? Você está como uma consumidora, e aí você recebe uma informação, e na pressa de repassar aquilo, né, existe até no TCC de uma companheira do Intervoz, que é a Júlia Lanz Monteiro, né, ela analisa, ela é assessora de uma deputada federal, e que também é muito alvo de fake news, né? E aí ela fez o TCC dela sobre a vivência dela enquanto assessora e que recebia muita fake news. Então ela coloca também que existem vários tipos de disseminadores de fake news, digamos assim. Então tem aquele altruísta, que eu acho que é como se encaixa aí os seus sobrinhos, né? Que você repassa aquela informação, né? Como de um chá para isso, um chá para aquilo, na maior bondade, né? De ajudar, eu vou mandar para fulana porque ela está doente e vai ajudá-la, mas você não vai checar aquela informação se procede ou não, né? É mais na questão de ajudar a mesma outra pessoa. Então, às vezes a gente não está no espírito de checadora sempre, né? A gente É, não está para fazer isso. Às vezes você eu está na mesmo rede social para isso. já fiz, já recebi uma notícia, e aí nem abri a notícia e repassei para outra pessoa, porque eu achava que interessava a outra pessoa. Aí depois que a pessoa, menina, você tá maluca? O negócio era totalmente fake, era uma armação, né? Que eu mesma já fiz isso, quer dizer, às vezes a gente tem essa boa fé e acaba caindo nessas armadilhas mesmo, gente. E olha como você É, diz, e a gente que é jornalista, que teve todo um treino, né? Avalia as pessoas que não tiveram esse treino. Agora, deixa eu fazer é, outra pergunta também, bem. Gente, quem quiser pode botar pergunta aqui. Eu vou já voltar aqui para ver o que é que vocês colocaram, para a gente ter essa interação que eu acho super importante. Mas deixa eu fazer uma pergunta bem capciosa em relação a isso. Qual a diferença, Mabel, entre opinião e notícia? olha, a notícia, né, quando a gente aprende na faculdade, tem toda aquela construção, né? O que, aquelas perguntas, 6, 5, se eu não me engano, que a gente aprende. Por exemplo, o que, né, quando aconteceu, onde foi, né, com quem foi, quem participou. Então, tem todo um processo para você construir aquele texto jornalístico, né? E opinião é bem diferente, né, da notícia em si, né, que a notícia, ela segue todo um protocolo, toda uma construção, né, a questão da pirâmide invertida, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade. E você tem que ter um cuidado com os fatos, né? Aqui a gente não vai falar, mas a notícia é um recorte da realidade, o jornalismo nem sempre mostra a realidade, enfim. E aí a gente vai ter outra live em relação a isso. Mas É, você tem que ter você tem que ter um compromisso com a verdade ali, né? Com aquilo que está sendo reportado. Então aí você tem a opinião de duas pessoas, né? Sempre traz uma fonte ou outra, dependendo do tamanho da notícia, que geralmente é uma coisa curta mesmo, né? Você traz 4 opiniões, digamos assim, né? E você coloca o que você compreendeu daquilo que foi repassado para você. Já a opinião, por exemplo, uma editorial, né, de um jornal, de um site, de um telejornal, é bem diferente, né? Reflete a opinião daquele grupo, né, que tem os seus interesses econômicos, seus interesses políticos, né? É bem diferente de uma notícia, né? A construção daquilo. Até no site da Nova Escola eles falam assim, das terminações dos sites, que dá para você identificar se um site é de fake news ou não. Por exemplo, se tiver a terminação de outro país, né, que muitos sites de fake news, para eles não serem identificados, né, as pessoas que fazem, eles constroem esses sites de desinformação, para eles não serem identificados, eles criam em domínios de outros países. Né? Então, se tiver domínio CO, que é Colômbia, UK, né? Então, tem isso. Se for uma terminação WordPress, então, ou um blogger, então são geralmente, opinião. pode ser notícia, mas pode ser opinião também, né? Você Isso. pode ter um site seu de crônicas, de opiniões suas,
em relação a determinado assunto que esteja acontecendo, né? Então, a construção da opinião e da notícia, elas são bem diferentes, né? Por exemplo, um site que é bem famoso por difundir fake news é o site Jornal da Cidade Online, né? Nossa. Se você, Receber se você notícia do Jornal da Cidade Online, desconfie. Exatamente. A terminação dele é .com.br, né? Então, pela terminação, você vai ver que ele não é... Pode não ser de fake news pela terminação, se você fosse basear por aí, mas as notícias, não sei nem se podem ser consideradas notícias, mas elas trazem um tom sensacionalista, que é também, a produção de fake news tem muito isso, né? Às vezes notícias em letras em caixa alta, né? Aquele caps lock, tudo em caixa alta, né? São opiniões mesmo, são opiniões, pessoas que são de um campo político, então elas têm uma determinada opinião sobre a China, sobre o isolamento social, né? Inclusive elas escreveram um texto ciência contra o isolamento social, entendeu? Textos que atacam muito a China, então você já vê pelos títulos, né, como elas colocam certas coisas. Bem agressivos, são textos agressivos também, que é para captar a atenção do leitor. Então, mais ou menos, são essas características que fazem um site, uma notícia, ser considerada, né, uma fake news. E eu puxei primeiro essa pergunta para... Vou dar um beijo aqui para Paulo, nosso colega lá da Unicorp, também é coordenador de cursos lá. Beijo, Paulo, está sempre aqui dando aquela força. Oi. Então, aí eu perguntei qual a diferença de opinião para notícia para chegar no que eu quero te perguntar também. Que assim, opinião as pessoas podem ter. Inclusive, isso você sabe, você também estudou direito constitucional e sabe que está lá na Constituição, da nossa Constituição, é constitucional que a gente tenha nossa opinião. Mas qual a diferença de opinião para ódio, para ofensa? O que é que difere eu ter minha opinião, que eu posso gostar de X, de Y, de Moro, ou de Bolsonaro, ou de Haddad, ou de seja lá quem for, né? Eu posso gostar, eu tenho direito, na verdade, mas até que ponto isso pode ser um discurso de ódio? O que é que difere? Olha, por exemplo, no caso de Marielle, né, é considerado um discurso de ódio porque atacavam questões relacionadas à raça e à classe dela, né? Havia uma questão de colocação de superioridade, né, em relação a determinadas pessoas que desclassificavam a questão de uma mulher negra ter chegado ao parlamento, né, ser vereadora, e ter se formado, né, ser mestranda, enfim, e também a questão da sexualidade, né, porque ela era lésbica, então essas questões, negra, pobre e lésbica, afrontam a sociedade tradicional, digamos assim, né? Inclusive nesse site, Jornal da Cidade Online, tem um artigo lá, né, que ele fala sobre a família tradicional brasileira, né? Então, o título é mais ou menos assim: por que é importante preservar a família tradicional brasileira para a prosperidade? Né? Ou seja, aquela família, inclusive a foto de uma família branca, né? Parecia que você estava na Suécia, é um site brasileiro, né? E uma família branca, composta por um homem e uma mulher, né? Então, eu posso ter uma opinião, sim, né? Mas a partir do momento que você discrimina, né? Que você comete o crime de racismo, né? A homofobia, né? Que é crime também agora aqui no Brasil, né? Que quando você incita uma população, né, ou um determinado grupo contra homossexuais, né, contra LGBTs, né, quando você diz que tem que apanhar, né, quando você diz que tem que ter um corretivo, não precisa nem dizer assim, tem que bater, mas tem que dar um corretivo, né, quando você diz que prefere um filho ladrão do que um filho gay, né? Então, são coisas sutis, muitas vezes, nas opiniões, que refletem esse discurso de ódio, né? Um exemplo também que, enquanto coordenadora do FINDAC, que é um fórum pelo direito à comunicação aqui, que o Ministério Público Federal faz parte, a OAB,
e eu estou enquanto intervoz, o professor Carmeli também participa pelo UFPB, a gente acompanhou o caso do Siqueira Júnior, né, que foi bem repercutido em 2017, e faz parte também do meu estudo do projeto de mestrado, né? Eu esqueci de dizer assim que eu estou no mestrado agora do programa de pós-graduação de comunicação da UFPB, graças a Deus, depois de anos, enfim. E aí a gente acompanhou esse caso do Siqueira Júnior, e ele tinha um discurso de ódio, né, em relação às mulheres, por exemplo, e em relação aos gays, né? Ele tinha a opinião dele racista, sim, né? A opinião dele misógina, a opinião dele preconceituosa em relação aos LGBTs. Né? Então, a partir do momento que você infere, né, em códigos, a gente tem uma Constituição Federal, né, que preserva direitos, que garante direitos, a gente tem, a legislação tem o crime de injúria, o crime de racismo, de calúnia, de difamação. Então, a partir do momento que, numa opinião sua, né, você consegue identificar na opinião de determinadas pessoas essas coisas, né, o racismo, a homofobia, a misoginia, o machismo, então você pode já começar a desconfiar daquilo que está por trás disso, né? Aí você pode falar, mas eu tenho liberdade de expressão, né? O Brasil é um país livre, né? Sim, você tem liberdade de expressão, mas a partir do momento que você fere o direito do outro, né? Então aí já precisa ser analisada essa questão, que é muito o que tem nas fake news, né? Existe muito uso do discurso de ódio, que o caso de Marielle é clássico em relação a isso, né? Para desqualificar aquela pessoa. E uma coisa que eu estava pensando, no caso de Marielle, por exemplo, é que logo após a morte dela já existiam fake news contra ela, entendeu? Não foi uma coisa assim de um mês, não. Ela morreu dia 14, ela foi assassinada dia 14, e no dia 15 já se registravam nas redes sociais fake news contra a Marielle. Então parecia uma coisa arquitetada, sabe, Carol? Pensando bem assim, parecia uma coisa arquitetada. Olha, a gente vai matar, como ela é uma defensora de direitos humanos, a gente vai criar uma narrativa, vai criar uma história de que ela era amiga de bandido, né? Porque sempre Para se diz, não, quem justificar como se ela é bandida, ela se mete com bandido, então foi justificar morta. a morte. Né? É Exatamente, complicado. circulou na época que ela tinha sido morta pelo Comando Vermelho, né, que foi até a desembargadora Marília Castro Neves que falou, né, dizendo essa tal de Marielle não era isso tudo que dizem. Olha aí, ela foi morta porque tinha um envolvimento com o Comando Vermelho, né, e não era verdade. Né? Então, assim, existe toda uma rede por trás disso. E voltando à sua pergunta, é mais ou menos isso. Então, se na sua opinião você começa a dar sinais, né, de que você está tendo uma opinião racista e discriminatória, então é bom ficar atento em relação a isso. Existe algum meio da gente se defender, quer dizer, tentar antecipar a uma fake news que possam gerar contra a gente? Porque, assim, eu tô vendo uma coisa assim, não é só, quem está lá em cima no poder, lá em Brasília, ou ao Papa que está longe da gente, ou sei lá, né? Eu tô vendo também, Mabel, alguns casos que parece que as pessoas, assim, aquele teu vizinho, você tá com raiva, então você vai produzir uma fake news sobre uma pessoa que não é nem celebridade, que não é nem. E isso acontece não muito com a gente, que é adulto, né? E olha que tem uns adultos bobos aí. Maturidade e adulto não tem nada a ver, não. Mas o que eu quero dizer é que isso chega muito, 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 muito mais para os adolescentes. Existe alguma forma da gente se defender, de tentar antecipar e evitar a publicação de uma fake news? Né? Porque, por exemplo, uma adolescente ela pode ser atingida porque um colega lá, ou então ex-namorada, acontece muito isso, né? Um ex-namorado ou uma ex-namorada, também tem ambos os casos, né? Sim. De repente, naquele momento, aquela pessoa gravou uma coisa ali meio íntima, aí de repente o cara, para atingir a honra, ou a mulher para atingir a honra também do cara, né, solta aquilo dali, ou diz que aquela pessoa é uma drogada, é uma viciada, ou ela não presta, ou é uma puta, ou qualquer coisa assim. Como é que eu me defendo disso, homem? Olha, assim, existe uma lei, que é a Lei Carolina Dickmann, né? Não me Opa! lembro o nome agora.
Se você colocar lá, Carolina, tem a Lei Carolina Dickmann, né, que é a lei de crimes cibernéticos. Se, por exemplo, como você falou, é num relacionamento, né, e isso acontece muito com meninas. O namorado vai e num momento lá íntimo de vocês tira foto, né, de você sem roupa, faz vídeo, né, até do ato, enfim, e coloca nas redes sociais, como já aconteceu, né, e acontece. Então, você pode se beneficiar dessa lei, inclusive aqui na Paraíba, né, a Secretaria de Mulheres, ela está preparada para, e a própria Secretaria de Segurança do Estado estão preparados para receber esse tipo de denúncia, entendeu? O ideal é que você não faça isso, né, principalmente se for um relacionamento de pouco tempo e se for adolescente, né, se for jovem. Adolescente, Ave Maria. Mas é muito difícil, né, o adolescente, quando você diz não faça, ele vai lá e faz. Né? Parece que faz. Então, vai lá e faz. No SENDAC mesmo, onde eu trabalho, a gente faz palestra nas escolas sobre violência contra a mulher e muitas adolescentes depois nos procuram falando sobre isso, né? Que o namorado foi e gravou, e como é que ela faz. E, assim, às vezes você consegue tirar da rede, né? Você consegue tirar de circulação, um trabalho muito bem feito da polícia, mas às vezes você não consegue. Né? Então, assim, o ideal é que você evite, mas se acontecer, existe essa lei de crimes cibernéticos, né, que também dá uma live mais, viu, Carol? Você Dá uma live só para isso. Dá uma live Crimes só para isso. São inúmeros, inúmeros, inúmeros. Inúmeros. E é super Exatamente. difícil a gente tentar prevenir, é mais fácil. E uma vez que acontece, também é muito difícil, é muito enrolado. Você, às vezes, tirar uma coisa que entra na internet. Jesus, Maria José. É o famoso, é melhor prevenir do que remediar. Mabel, entrou um monte de gente. Eu não consegui cumprimentar todo mundo. O Dira falou aqui que o discurso de ódio extrapola o bom senso, e realmente extrapola, né? Clebson, ele falou também muitas vezes dessa desinformação que circula por aí, né? Tá falando o tempo todo, a terra é plana, a vacina faz mal, a falta de conhecimento, ele diz faz isso. Né? A Vilairan, minha querida, beijo, linda, maravilhosa, adoro você, saudades. E aí entrou a Sandra Vieira, entrou a Milena, nossa coordenadora lá de Campina, entrou também, né? Então, Guia Flor, não conheço, mas deve ser amiga, né? Tá cortando. A internet muitas vezes não facilita, né? Então, Mabel, é muito assunto, é muita coisa. A gente a gente não tendo tempo de entrar e falar com todas as pessoas que acabaram entrando, né? E aí, mas vamos assim, só entrei agora atrasada porque estava em aula, sem problema, Milena. A Vilaram, beijo mais uma vez, né? Eu vou deixar de qualquer forma essa live, ela fica 24 horas. Eu tô gravando também, tô jogando as lives lá no YouTube, mas aí depois é que eu vou repassar os links lá do YouTube para vocês bonitinhos, né? Como prevenir novas, Fabiana de Jesus. O Clebson botou assim, como prevenir novas Fabiana de Jesus nesse nosso país. Quem é Fabiana de Jesus que eu não sei? Fabiana de Jesus foi um caso que aconteceu no Brasil, se eu não me engano, acho que foi em 1998, foi 2008, eu não me lembro o ano agora, mas foi uma mulher que morava na periferia do Rio de Janeiro, né, e não existia ainda essa questão muito grande dos estudos sobre as fake news, mas ela foi acusada de fazer magia negra, entre aspas, aqui, com crianças, numa comunidade do Rio de Janeiro, e não era verdade. Né? E negócio grave. É o que eu estava dizendo, né? De repente uma vizinha tem raiva, joga uma fake news em cima de você. A fake news ela é perigosa para a democracia, para as pessoas, né? Você pode matar uma pessoa por conta disso. E a Fabiana de Jesus é um caso disso. Ela foi morta, ela foi assassinada, né? Os moradores fizeram justiça com as próprias mãos, né? Porque circularam, foram fotos no Facebook, aliás, fotos não, desenho. Era um desenho, e esse desenho ficou parecido com essa mulher, que era a Fabiana, e ela foi essa... Não era nem foto, era desenho. Se você colocar lá no Google, vai aparecer Fabiana de Jesus, e aí conta todo o caso dela, né? Esse desenho circulou no Facebook, circulou na comunidade, e chegou até essa mulher, que era a Fabiane,
e ela foi arrastada, foi tirada para de dentro de casa e foi assassinada. Então, do mesmo caso da escola base, né, que os donos tiveram a reputação destruída, né, a moral, enfim, tudo, né, perderam o patrimônio que eles tinham por uma mentira, né, que foi inventada. Da mesma forma foi a Fabiane, né, e mais grave ainda, ela perdeu a vida, né. Muito E no grave, caso, muito grave. exatamente. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu acho que as plataformas já estão tomando algumas providências, né? O Facebook, o WhatsApp, o Twitter. A gente viu que muitas notícias falsas circularam no Twitter e no Facebook, no YouTube também, e a plataforma foi lá e tirou. Mas, assim, a gente, enquanto Intervoz, a gente chama atenção para isso, porque, às vezes, você tem que ter cuidado com a liberdade de expressão também. Né? Como você vai dizer se uma notícia é falsa ou não? Isso também é muito delicado. A gente falou um pouco sobre isso, falou algumas dicas aqui de especialistas, mas é preciso ter um cuidado. Né? E o Intervoz fala muito assim que é importante que a justiça, ela que tome as providências em relação a isso. Entendeu? Por exemplo, eu vejo um conteúdo que eu considero falso, eu posso ir lá denunciar, a plataforma me dá esse tipo de ferramenta, mas eu preciso ter cuidado, porque às vezes eu posso estar sendo censurando, né, um determinado conteúdo que não é fake news. Então, assim, é um tema muito amplo que a gente precisa conversar muito, falar muito, né, e ter uma legislação, o Brasil precisa ter uma legislação mais firme, né, para poder coibir e que não aconteçam. Eu acho que o caso Fabiano de Jesus, para que não aconteça, precisa de informação para as Muita, pessoas. muita. As pessoas precisam ter acesso à informação, os governos precisam ser transparentes no que eles divulgam, né? As pessoas precisam saber disso e não se basear numa foto e sair batendo ou difamando uma pessoa, né? Porque não é assim que se resolve. E mais uma vez repetindo, né, gente, foto fake é fácil de fazer. Não se iludam, não. Hoje, qualquer celularzinho, mesmo um celularzinho mais antiguinho, não precisa nem ser aquele mega, ultra, super top iPhone lançado recentemente. Você baixa qualquer aplicativo aí, você faz alteração na foto, né? Você recorta, bota a cabeça de um no corpo do outro, enfim. Mabelzinha, infelizmente, já já o Facebook não, desculpa, o Instagram, embora seja tudo a mesma coisa hoje, né? Enfim, já já o Instagram, ele vai cortar a gente, porque a gente já chegou no nosso tempinho. Um beijo aí para Vini, que entrou agora. Gente, quem foi entrando depois e quiser pegar a conversa toda, depois eu vou deixar mais 24 horas aqui no Instagram e vai ficar lá, depois eu mando direitinho pelo meu perfil, os endereços do YouTube, que eu vou deixar também esse material é muito importante. A gente tem que saber se proteger em relação a isso. E aí agradecer de coração a todos que passaram aqui, todos que contribuíram para esse debate, que eu acho que é super importante. Infelizmente, não dá, num tempo pouco, não dá para a gente conversar sobre tudo isso, porque é muita coisa, gente. É muita coisa. A fake news é uma coisa perigosíssima. A gente acabou de ver, ó, fake news pode até matar, levar as pessoas à morte. Ah, minha tia Rosineia, minha tia Bebeia, linda, querida, amada, né? Então, Ana Cláudia Papes, beijo, beijo, maravilhoso, gente. É uma pessoa, assim, referência para mim. Linda ela. Então, assim, é um debate muito grande, é muita coisa envolvida. A gente tem que ter um cuidado essencial. Eu acho que Mabel hoje trouxe muitas dicas preciosíssimas, né? E a gente não pode, gente, disseminar, atacar as pessoas. Tem cuidado com isso. Olha sempre, né? Coisa que pode difamar os outros, não repassa, entendeu? Dá uma checada, até mesmo essas coisas aí agora da pandemia, tem muita coisa que a gente, o Mabel falou mesmo, um chazinho, uma coisinha, não, vê se realmente essa notícia é verdadeira, né? Perceba essas minúcias, que aí a gente justamente, o melhor é não passar, né? Antes de checa. Na dúvida, né? não passa. E na dúvida não passa. É por isso, volto a repetir, é por isso que o WhatsApp deu essa restrição. Gente, vamos acabar agora, falta menos de 30 segundos. O tempo acabou. Mabel. Só umas dicas de sites, assim, de programas que estão divulgando informações sobre o coronavírus, não são confiáveis. É do programa da UFPE, lá de Pernambuco, é o Coronavírus em Xeque,
né? E também aqui do PPGC, do Programa de Pós-Graduação da UFPB, que é o nome é